Olá para todos e para todas, meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, eu sou professor do curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Nova Andradina. Estou gravando esse vídeo para fazer uma breve apresentação da disciplina História do Ateísmo, que é uma disciplina que foi criada no ano passado, no âmbito do curso de História, e que agora, em 2019, ela será ofertada pela primeira vez aos alunos. O objetivo principal dessa disciplina é fazer uma análise sobre as diversas perspectivas filosóficas e científicas que foram criadas ao longo do tempo e que trouxeram como um ponto em comum uma visão de mundo e sobre o ser humano sem uma perspectiva religiosa. Então, esse estudo ele vai estar focado fundamentalmente no desenvolvimento dessas perspectivas científicas e filosóficas na história do Ocidente. E eu montei um programa onde eu vou mapear historicamente esse processo, sendo que uma primeira aula será dedicada a fazer uma breve apresentação do que é o ateísmo, e a minha referência será esse livro, Ateísmo, uma breve introdução, do filósofo Julian Baggini. Aqui ele vai explicar o que é o ateísmo, a forma de desenvolvimento do pensamento ateísta, e vai falar também sobre a relação entre ateísmo e ética e o sentido da vida para aquelas pessoas que não têm crença religiosa. Para abordar a questão do ateísmo na antiguidade e na Grécia Antiga e na modernidade, na Idade Moderna, as minhas referências serão esse livro do Georges Minoir, História do Ateísmo. É um estudo bastante vasto e denso, um estudo também muito completo, feito sobre o ateísmo no Ocidente. Ele fica com uma referência, um outro trabalho, Breve História do Ateísmo Ocidental. Esse é um trabalho mais antigo, foi publicado na década de 70, ele é mais sucinto, mas também é uma referência porque ainda são relativamente escassas as obras sobre a história do ateísmo traduzidas no português. Há uma bibliografia muito mais rica e muito mais vasta no cenário anglo-saxão. E para finalizar essa análise sobre o ateísmo na Antiguidade e na Idade Moderna, Um Mundo Sem Deus, ensaio sobre o ateísmo, do Michael Mart, que é o organizador. Trata-se de uma coletânea de estudos onde fala não apenas sobre a história do ateísmo no Ocidente, mas também sobre diversos outros assuntos, como a relação entre ateísmo e religião, a relação entre ateísmo e feminismo, e os diversos argumentos e formas de raciocínio criados pelo pensamento científico e filosófico para tentar fundamentar visões de mundo ateístas. Em termos de história do ateísmo na Idade Moderna, podemos dizer que é com o Iluminismo que o ateísmo ele vai se tornar pela primeira vez um pensamento que se manifesta explicitamente. E a obra de referência sobre esse momento é Sistema da Natureza, do Barão de Holbach, que trata-se da primeira obra da história da filosofia ocidental declaradamente ateísta. Foi publicado em 1770 pela primeira vez. Depois disso, eu pretendo fazer uma análise sobre as visões de mundo ateístas que surgem no século XIX, que é chamado, em relação a esse assunto, como século da morte de Deus. Então eu vou iniciar falando sobre a relação do ateísmo com a esquerda hegeliana, tendo como obra de referência A Essência do Cristianismo, do Ludwig Feuerbach, que ele traz uma perspectiva antropológica de compreender a religião,
onde ele afirma que o Deus seria a divinização do ser humano. Então, aquela famosa frase de que Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus, vem a partir da análise do Feuerbach. E passando da esquerda hegeliana para o marxismo, aí as referências são a ideologia alemã, onde o Marx e o Engels, na década de 40 do século XIX, eles vão desenvolver uma concepção materialista da história, onde os fatores econômicos estão na base da organização da sociedade e que a religião surge como uma consequência dessa forma de organização. Um outro livro importante, publicado pouco antes da ideologia alemã, ou melhor dizendo, escrito pouco antes da ideologia alemã, é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, do Marx. Nesse livro, que ele faz um embate com a esquerda hegeliana, já no momento que ele está intelectualmente e politicamente se separando da esquerda hegeliana, ele vai escrever esse texto onde ele traz uma análise sobre religião, e é aqui nesse texto que nós vamos encontrar a famosa afirmação dele de que a religião seria o ópio do povo. Há uma explicação sobre o significado dessa afirmação que será desenvolvida na aula. Depois disso, eu vou fazer uma breve análise sobre a questão do ateísmo e darwinismo, e aí pegando como principais referências a obra A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que foi publicado pela primeira vez em 1859, onde ele vai trazer uma explicação de viés evolutivo, sobre todas as espécies, todos os seres que existem no mundo, através do processo de seleção natural, retirando então da religião o caráter hegemônico da explicação sobre a origem da vida e do próprio ser humano. E no início da década de 1870, o Darwin ele vai publicar um outro livro, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, na qual ele vai tratar especificamente do papel do ser humano dentro da teoria da seleção natural, que é algo pouco explorado em A Origem das Espécies, em decorrência das polêmicas religiosas que essa teoria dele trazia para aquele momento. E finalizando o século XIX, falando então sobre Nietzsche. O Nietzsche ele foi um filósofo que tem uma pegada bastante forte no que diz respeito à crítica à religião. Ele inclusive escreve esse livro no final da década de 1880, O Anticristo, onde ele faz uma análise bastante criteriosa sobre o cristianismo e sobre os postulados teóricos do cristianismo, mas o texto básico que eu pretendo estudar em História do Ateísmo é o chamado Aforismo 125, que está nesse livro, A Gaia Ciência, que é o aforismo onde Nietzsche vai fazer a constatação da morte de Deus, o que tem gerado ao longo do tempo muitas leituras, muitas análises, muitas interpretações e, como não poderia deixar de ser, muitas polêmicas. E chegando no século XX e século XXI, eu pretendo então falar sobre a relação entre ateísmo e existencialismo a partir da obra do Jean-Paul Sartre, em especial um texto, O Existencialismo é um Humanismo, publicado em 1946, onde ele vai defender o existencialismo como uma perspectiva filosófica ateísta, dentro daquela premissa básica de que a existência precede a essência. E chegando então no século XXI, eu também pretendo falar sobre o ateísmo dentro de perspectivas filosóficas consideradas pós-modernas, como Derrida e Deleuze. E chegando no
início do século XXI, com o chamado neo-ateísmo, que é a perspectiva predominante, ou a que tem mais visibilidade atualmente. Então, as principais referências para o estudo do neo-ateísmo são as obras do Sam Harris, né, O Fim da Fé, foi publicado em 2004, a obra Deus, um Delírio, do Richard Dawkins, publicado em 2006, a obra Quebrando o Encanto, também publicada em 2006, pelo Daniel Dennett, e a obra Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, que foi publicado em 2007. O chamado neo-ateísmo ele se caracteriza pela busca do desenvolvimento da militância e do ativismo por parte dos ateus, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, essa militância e esse ativismo em prol da luta pelo direito dos ateus e também em prol da defesa da crítica científica da religião. Então eles têm ganhado muita visibilidade em virtude dos meios de comunicação, e do ponto de vista teórico, o neoateísmo traz como principal referência uma perspectiva científica de matriz darwinista. Claro que é atualizado com todas as descobertas que aconteceram nessa área ao longo do tempo. E também finalizarei a disciplina tratando sobre a questão da história do ateísmo no Brasil, que é um campo pouquíssimo explorado e pouquíssimo estudado, mas que eu espero que ao longo dos próximos anos essa realidade ela mude e os estudos sobre esse assunto possam crescer. Então eu vou fazer um estudo sobre a realidade do ateísmo no Brasil, o aumento no contingente de pessoas que se declaram ateus e ateias, que vem crescendo a partir do final do século XX e que tem atualmente em torno de 8% da população que se declara sem religião, de acordo com o censo do IBGE de 2010, e também mostrar as tentativas de organização e de desenvolvimento de ativismo por parte dos ateus brasileiros, como por exemplo através da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos do Brasil, que foi fundada em 2008, e também de outros exemplos, como o caso da criação da chamada Revista Ateísta, que tem como foco publicar material que busque discutir diversos temas relacionados ao ateísmo e se propõe como uma revista de conhecimento e de combate ao preconceito contra os ateus. Então essas, em linhas gerais, são as temáticas que serão trabalhadas na disciplina História do Ateísmo. Se for possível, eu pretendo, ao longo do tempo, fazer novos vídeos falando mais especificamente sobre cada um desses tópicos. Mas aqui fica um conjunto de leituras que todo mundo poderá acessar e ler se for do seu interesse. Então, deixo aqui meus agradecimentos e espero que a disciplina ela possa contribuir para conhecer essa realidade que faz parte da nossa sociedade e que ainda é pouco conhecida e pouco analisada.